intelecto, entre outras coisas, isto ainda relativamente ao conhecimento do bem, que é impossível que o bem exista no mundo. Pois o mundo, e a totalidade do mal, como Deus, e a totalidade do bem, ou o bem a totalidade de Deus. Pois se encontram sem dúvida as excelências das belas coisas na vizinhança da essência divina, aquelas que constituem o próprio Deus parecem por assim dizer mais puras ainda, e mais autênticas. É preciso ousar dizer, Asclépios, a essência de Deus, se pelo menos possui ele uma essência, é o belo, e é impossível prender o belo e bom em nenhum dos seres que estão no mundo. Com efeito, todas as coisas que caem sob o sentido da visão são simplesmente imagens ilusórias, e, de algum modo, silhuetas, mas as coisas que não caem sob esse sentido, e sobretudo a essência do belo, e do bem, e, da mesma forma que o olho não pode ver a Deus, também não pode ver o belo, e o bem. Pois estas são partes de Deus, inteiras, e perfeitas, propriedades dele somente, particulares a ele, inseparáveis de sua essência, soberanamente amoráveis, e das quais, é preciso dizer que delas, é o amor de Deus, ou que elas são amantes de Deus. Se podes conceber Deus, conceberás também o belo, e bom, o soberanamente luminoso, o soberanamente iluminado por Deus, pois aquela beleza, é incomparável, e aquela bondade, é inimitável, totalmente o próprio Deus. Portanto, a ideia que fazes de Deus, deves fazer do belo, e bom, pois, são inseparáveis de Deus, essas coisas são incomunicáveis aos outros viventes que não Deus. Quando pesquisas a Deus, é também à procura do belo que vais. Pois não existe mais que um caminho daqui até o belo, a piedade acompanhada de conhecimento. Logo, aqueles que não possuem conhecimento, e que não seguiram a rota da piedade, têm a audácia de dizer que o ser humano é belo e bom, ele que jamais viu, mesmo em sonho, o que pode existir de bom, mas que foi substituído por toda a espécie de mal, e que foi levado até a tomar o mal por bem, e também emprega o mal sem se satisfazer jamais, temendo ser dele privado, e lutando com todas as suas forças não somente para dele ter possessão como para mais ainda acrescê-lo. Tais são as coisas boas e belas no julgamento dos humanos, ó Asclépios. E não podemos delas fugir nem odiá-las, pois o mais penoso é que temos necessidade delas, e viver sem elas, ser-nos impossível. Capítulo 6. O maior dos males entre os homens, constitui ignorância, relativamente a Deus. Corai, ó humanos, ébrios que sois, tendo bebido até a última gota do vinho sem mistura da doutrina da ignorância, que não mais podeis conter, mas que já estáis prestes a vomitar. Deixai a embriaguez, parai. Olhai para o alto com os olhos do coração. E se não o podeis todos, pelo menos os que podem. Pois o mal da ignorância inunda toda a terra, corrompe a alma aprisionada no corpo, sem permitir-lhe lançar a âncora no porto de salvação. Não vos deixeis arrastar pela violência da onda, mas, aproveitando-vos da contracorrente, vós que podeis aportar ao porto de salvação, lançai a âncora, e buscai um guia que vos mostre a rota até as portas do conhecimento, onde a luz flamejante brilha, livre de toda a obscuridade, onde ninguém está embriagado, mas todos permanecem sóbrios, elevando o olhar do coração para aquele que quer ser visto. Pois não se deixa ouvir nem descrever, e não é visível para os olhos corporais, mas somente ao intelecto e ao coração. Mas, agora, é necessário que laceres pouco a pouco a túnica que te reveste, o tecido da corrupção, o suporte da malícia, a cadeia da corrupção, a prisão tenebrosa, a morte vivente, o cadáver sensível, a tumba que levas para todos os lados contigo, o assaltante que habita em tua casa, o companheiro que pelas coisas que ama te odeia, e pelas coisas que odeia, tem ciúme de ti. Tal é o inimigo que revestiste como uma túnica, que te estrangula, e atira sob si, de modo que, tendo elevado os olhos, e contemplado a beleza da verdade, e o bem que nela reside, venhas a odiar a malícia do inimigo, tendo compreendido todas as ciladas que preparou contra ti, tornando insensíveis os órgãos dos sentidos que não aparecem, e não são tidos por tal, tendo-os obstruído pela massa da matéria,
e preenchido de uma voluptuosidade odiosa, a fim de que não possuas ouvidos para as coisas que deves ouvir, nem visão para as coisas que precisas ver. Capítulo 7. Nenhum dos seres perece, e, erroneamente, que se chamaram as mutações, de destruições, e mortes. Relativamente à alma, e ao corpo, meu filho, é necessário dizer de que maneira a alma é imortal, e de que espécie é a força que causa a coesão do corpo, e sua dissolução. Pois a morte nada tem a ver com nenhuma dessas coisas, mas é algo forjado sob a denominação de imortal, seja pura ficção, seja por privação da primeira letra, utilizando a palavra thanatos em lugar de athanatos. Pois a morte pertence à categoria da transformação em nada, ora nada do que existe nesse mundo é destruído. Com efeito, se o mundo é segundo Deus, e um vivente imortal, não se pode conceber que uma parte qualquer desse vivente imortal venha a perecer, pois tudo o que existe no mundo é parte do mundo, e sobretudo o ser humano, o animal possuidor do Logos. Sobre todos os seres, realmente, está Deus, eterno, engendrado, Criador do universo, em segundo lugar o que foi feito pelo primeiro à sua imagem, e que por ele é conservado, nutrido e dotado de imortalidade, pois é feito de um Pai imortal, eterno. Deus não foi, com efeito, engendrado por um ou outro, mesmo que se suponha, o foi por ele mesmo. Mas, de fato, jamais foi engendrado, ele se engendra eternamente. Como Deus é o Deus que é tudo, o Pai, sendo nascido de si mesmo, é eterno, o mundo, sendo proveniente do Pai, é nascido de um Deus, e imortal, e tudo o que ele possui de matéria, e que lhe foi reservado pela sua vontade, esse todo, o Pai o fez em forma de corpo, e, tendo-lhe dado volume, o fez de forma esférica, tendo-lhe atribuído esta mesma qualidade, sendo a matéria eterna a sua materialidade eterna. Além do mais, após haver disseminado as qualidades das formas específicas no interior da esfera, o Pai encerrou-as aí como num antro, para ornar de toda a qualidade o ser assim qualificado graças a seus cuidados, e envolveu de imortalidade a fim de que, mesmo que ela quisesse separar-se do conjunto desse corpo, a matéria não pudesse se dissolver na desordem que lhe é própria. Pois, assim que a matéria não esteja integrando a constituição de um corpo, meu filho, está em desordem, e mesmo, aqui embaixo, conserva um movimento circular relativamente aos pequenos corpos dotados de qualidades em geral, e a capacidade de se aumentar, e a faculdade de diminuir o que os humanos chamam morte. Esta desordem produz-se exclusivamente nos viventes terrestres. Pois, para os viventes celestes, seus corpos possuem uma ordem única, aquela que lhes foi assignada pelo Pai desde o princípio. E esta ordem foi conservada indissoluvelmente pelo retorno de cada um a seu lugar de origem. Quanto ao retorno dos corpos terrestres a seu lugar primeiro, e a dissolução do conglomerado, e esta dissolução consiste em um retorno aos corpos indissolúveis, quer dizer aos corpos imortais, e desta forma produz-se uma perda de consciência, mas não uma destruição dos corpos. O terceiro vivente é o homem, que foi feito à imagem do mundo, e que diferentemente dos outros animais terrestres, possui o intelecto segundo a vontade do Pai, e não somente está unido ao segundo Deus por um liame de simpatia, mas ainda toma a inteligência do primeiro Deus. Aquele é percebido pela sensação, como corpo, este é aprendido pela inteligência como incorporal, e intelecto, o bem. Este vivente não é destruído. Cala-te, meu filho, e percebe o que é Deus, o que é o mundo, o que é um vivente imortal, o que é um vivente indissolúvel, e compreende que o mundo foi feito por Deus, e que permanece em Deus, e que o humano foi feito pelo mundo, e que permanece no mundo, e que é Deus que causa, envolve e mantém unidas as coisas. Capítulo 8. Sobre a intelecção e a sensação. O belo e bom reside apenas em Deus, e em nenhuma outra parte. Ontem, Asclépios, fiz conhecer o meu discurso perfeito. Hoje, é necessário que eu dê sequência àquele discurso, expondo a doutrina da sensação,
Segundo a opinião comum, sensação e intelecção diferem nisto. Uma é de natureza material, e outra de natureza essencial. Segundo minha opinião, ao contrário, as duas perfazem apenas uma, e não comportam distinção, isto é, entre os humanos, pois se entre os outros animais a sensação se une à natureza, entre os humanos une-se, por outro lado, a intelecção. O intelecto difere da intelecção da mesma forma que Deus da atividade divina. Com efeito, a atividade divina é produzida por Deus, e a intelecção é produzida pelo intelecto, sendo irmã de Logos. Ou melhor, a intelecção e o Logos são instrumentos um do outro, pois nem o discurso, Logos, é enunciado sem intelecção, nem a intelecção é manifestada sem o concurso do Logos. A sensação e a intelecção presentificam-se no ser humano conjuntamente, quase enlaçadas uma à outra. Pois nem o conhecimento intelectual é possível sem sensação, nem a percepção sensível sem a intelecção. Mas poder-se-ia conceber uma intelecção sem sensação, como a representação das visões imaginárias durante os sonhos. Parece-me, quanto a mim, que essas duas faculdades desapareceram na visão dos sonhos, enquanto que na vigília, a intelecção sempre está unida à sensação. Pelo menos a sensação se encontra dividida entre o corpo e a alma, e quando essas duas partes da sensação se reúnem em comum acordo, então a intelecção é enunciada pela palavra, uma vez que foi gerada pelo intelecto. Com efeito, o intelecto gera todos os conceitos, conceitos bons quando recebe as sementes de Deus, conceitos contrários quando de um dos seres demoníacos, pois não existe um lugar do mundo que não seja habitado por um daimon, o qual vindo se insinuar no intelecto, semeia a essência de sua energia própria. E o intelecto gera, então o que foi semeado, adultérios, assassínios, sevícia nos pais, sacrilégios, atos de impiedade, suicídios por enforcamento, ou atirando-se nos precipícios, e coisas semelhantes, são obras do daimons. Quanto às sementes de Deus, são pouco numerosas, mas grandes, belas e boas, a virtude, a temperança e a piedade. A piedade é o conhecimento de Deus, e aquele que aprendeu a conhecer a Deus, repleto que está de seus bens, tem intelecção de Deus, e elas não são semelhantes à da massa. Por esta razão, aqueles que permanecem no conhecimento não agradam a massa, e esta também não agrada. Parecem tomados pela demência, e são expostos à chacota pública, são odiados e desprezados, e pode-se até matá-los. Pois, eu já o disse, o mal deve necessariamente habitar cá embaixo. Aqui está seu domínio próprio, seu domínio com efeito, é a terra, não o mundo como muitos dirão com um propósito blasfematório. Todavia o humano temente a Deus saberá tudo suportar, porque tomou consciência do conhecimento. Para um tal humano as coisas são boas, mesmo aquelas que são más para os outros. Quando lhe preparam emboscadas e armadilhas, relaciona tudo com conhecimento, e é o único de todos os humanos que torna as malhas em bens. Retomo novamente a teoria da sensação. É própria do humano, portanto a reunião, em si, íntima da sensação e da intelecção. Mas como já disse mais acima, nem todo humano possui a intelecção. Pois há dois tipos de seres humanos, o material e o essencial. O material, associado ao mal, recebe, como já disse, dos demônios a semente da intelecção. Os outros são associados ao bem essencialmente. Deus os mantém a salvo. Deus, o construtor do universo, quando fez todos os seres, fê-los semelhantes, mas aqueles, após terem sido criados bons, diferiram pela maneira como usaram sua atividade. Pois o movimento do mundo, por sua fricção das gerações tal, ou qual qualidade, empesteando alguns pela malícia, purificando os outros pelo bem. Pois o mundo, ó Asclépios, tem também sua sensação, e sua inteligência próprias, não semelhantes àquelas do ser humano, nem sob a relação da variedade, mas em geral mais forte, e mais simples. Única é, com efeito, a sensação, e a intelecção do mundo, fazer as coisas, e desfazê-las,
como instrumento da vontade de Deus que o criou realmente em forma de instrumento a fim de que ele, conservando em seu seio todas as sementes que recebeu de Deus, produza em si mesmo todos os seres eficazmente, pois, dissolvendo-os, renova-os, e que na sequência, tendo esses seres sido assim dissolvidos, como um bom semeador de vida, pelas mutações que acarreta seu próprio movimento, fornece a todos renovação. Nada existe que não tenha sido engendrado pelo mundo, pelo seu próprio movimento vivifica todos os seres, e é, ao mesmo tempo, o lugar, e o criador da vida. Todos os corpos são feitos de matéria, mas de uma maneira diversa, uns da terra, outros da água, ou de ar, ou de fogo. Todos são corpos compostos, segundo uma fórmula mais complexa, ou mais simples. Os mais complexos são os corpos mais pesados, os mais simples os corpos mais leves. É a rapidez do movimento do mundo que causa a diversidade qualitativa das gerações. Pois o sopro do mundo, sucedendo-se sem interrupção, oferece continuamente aos corpos qualidades novas, e existe apenas um todo, o todo da vida. Assim, então Deus é o Pai do mundo, e o mundo é o Pai dos seres que existem no mundo. O mundo é o Filho de Deus, e os seres que estão no mundo são provenientes do mundo. É correto, portanto, que o mundo tenha sido chamado uma ordem, cosmos, pois do conjunto dos seres, compõe-se uma ordem pela diversidade da geração, e pela continuidade da vida, e pela infatigável constância de sua operação pelo movimento rápido da necessidade, e pela combinação dos elementos, e pela boa ordem de tudo o que vem a ser. Portanto, é por uma espécie de necessidade, e com uma inteira conveniência que o mundo pode ser chamado cosmos. Assim, entre todos os viventes a sensação e a intelecção se introduzem de fora, como uma brisa surgindo da atmosfera, mas o mundo, este as recebeu de uma vez por todas no instante em que veio a ser, e é de Deus quem as recebeu, e é Ele que as mantém. Quanto a Deus, Ele não é desprovido de sensação e de intelecção, como alguns o pensarão. É por um excesso de reverência que eles blasfemam. Pois os seres que existem, Asclépios, estão em Deus, sendo produzidos por Deus, e dependendo de seus filhos, enquanto recebe a compulsão do bem pelo canal do Sol. Pois, é o bem que é o princípio eficiente, esta qualidade não pode aparecer em nenhum outro que não ele mesmo, que jamais recebe coisas, mas que quer a existência das coisas. Eu não direi, ó Tati, quem faz os seres, pois aquele que faz pode ser deficiente durante longos intervalos enquanto faz, e não faz, pode ser deficiente relativamente à qualidade, e à quantidade, pois faz tais qualidades, e tais quantidades, e ao mesmo tempo seus contrários. Mas Deus, é o Pai, e o bem naquilo em que as coisas existem. Assim, é quanto cabe àquele que pode ver. Pois disso também, Deus, quer a existência, e disso mesmo sobretudo, é que é a causa. Verdadeiramente, todo o resto existe só para isso, pois a marca própria do bem, é que o bem seja conhecido, ó Tati. Tornaste-nos repletos, ó Pai, da boa, e completamente bela visão, e pouco é preciso para que o olho de meu intelecto renda homenagem sob a influência de uma tal vista. Sem dúvida, pois, não é da visão do bem como do raio solar, que pela sua natureza ígnea deslumbra os olhos pela sua luz, e os força a se fechar, contrariamente esta visão ilumina, e isso tanto mais quanto mais se é capaz de receber o influxo do esplendor inteligível. Mais agudo que o raio solar para nos penetrar, é por outro lado, inofensiva, e repleta de toda a imortalidade, tão bem que aqueles que aí podem se abeberar desta visão frequentemente caindo no sono, e se destacando do corpo, chegam à visão mais bela tal como ocorreu a Uranus e Cronos, nossos ancestrais. Possa-nos também assim suceder, ó meu Pai. Apraz a Deus, meu filho. Mas agora, ainda somos muito fracos para chegar a essa visão, ainda não temos força suficiente para abrir os olhos de nosso intelecto, e contemplar a beleza daquele bem, sua beleza imperecível, incompreensível. Quanto nada mais puderes dizer, é somente, então que vê-las. Pois o conhecimento que se toma, é silêncio divino,
inibição de nossos sentidos. E aquele que a percebeu uma vez não pode perceber nenhuma outra, o que a contemplou uma vez nenhuma outra pode contemplar, e não pode ouvir falar de nada além, e, em suma, não pode mesmo mover o corpo, pois, perdendo a consciência de toda a sensação, de todo o movimento corporal, permanece em repouso, e esta beleza tendo banhado com a sua luz todo o intelecto, é a alma toda que também ilumina, e que atrai através do corpo, assim transformando o ser humano inteiro na essência. Pois, é impossível, meu filho, que a alma que contemplou, e beleza do bem seja divinizada enquanto permanecer num corpo humano. Que queres dizer por ser divinizada, ó Pai? Toda a alma separada, meu filho, sofre metamorfoses. Mas então, que queres dizer por separada? Não escutaste nas lições gerais que é de uma só alma, a alma do todo, que surgiram todas essas almas que turbilhonam no mundo como distribuídas em suas partes. Dessas almas então, numerosas são as metamorfoses de uma para uma sorte mais feliz, de outras para uma sorte contrária, pois as almas inferiores passam para animais aquáticos, as almas aquáticas em animais terrestres, as almas terrestres em voláteis, as almas aéreas em humanos, enfim as almas humanas fazem sua entrada na imortalidade transformando-se em daimons, e depois neste estado passando no coração dos deuses, há dois corações de deuses, o dos astros errantes, e dos fixos. E tal, é a glória mais perfeita da alma. Todavia, a alma que entra num corpo humano, e permanece no vício, não experimenta a imortalidade, não toma parte no bem, mas, é levada para trás, e percorre inversamente a rota a seguida, a que conduz até aos répteis, tal, é a sentença de condenação da alma viciosa. Ora, o vício da alma, e a ignorância. Realmente quando uma alma não adquiriu nenhum conhecimento dos seres, nem de sua natureza, nem do bem, quando é cega, sofre os embates violentos das paixões corporais. Então a infeliz, para ignorar-se a si mesma, torna-se escrava de corpo monstruoso, e perverso, carrega seu corpo como um fardo, não comanda, sendo comandada. Tal, é o vício da alma. Ao contrário, a virtude da alma, é o conhecimento, pois aquele que conhece, é bom, e piedoso, já divino. Que espécie de humano é esse, ó Pai? É o humano que fala pouco, e pouco escuta. Pois aquele que perde seu tempo a disputar, e a ouvir as novas golpeia o ar, filho. De fato, Deus, o Pai, e o bem, não se deve ensinar pela palavra nem a aprender pela audição. Nestas condições, se todos os seres possuem os órgãos dos sentidos por não poderem viver sem eles, o conhecimento difere muitíssimo da sensação. A sensação só se produz na dependência do objeto que nos impressiona, ao passo que o conhecimento é a perfeição da ciência, que por si só é um dom de Deus. Pois toda ciência é incorpórea, e, então o instrumento do qual ela se serve, é o próprio intelecto que, a seu turno se serve do corpo. Ambos os objetos inteligíveis, e os materiais entram no corpo. Pois tudo deve resultar da oposição, e da contrariedade, é impossível ser de outra forma, quer exerçam sua atividade por meio dos corpos, quer se movam por meio de uma substância psíquica, que sejam vivificados por meio de um sopro, ou ainda mesmo que nelas recebam tudo o que é morto, e isso, é razoável. Ou mais ainda, declaro que ele não os contém, mas para dizer a verdade, diria que ele, é todos os seres, não os adiciona a si mesmo a partir do exterior, é ele que os dá de si mesmo, e os produz para o exterior. Esta, pois é a sensação, e a intelecção de Deus, sempre mover todos os seres, e jamais haverá um tempo no qual, seja lá o que for daquilo que existe será abandonado. Na verdade, quando digo daquilo que existe, quero dizer de Deus, pois Deus contém nele mesmo tudo existe, e nada está fora dele, e ele de nada está fora. Tais coisas, Asclépios, se possuísses a inteligência, te pareceriam verazes, mas se não tens o conhecimento, ser-te-ão incríveis. Pois ter tido fé, é ter feito um ato de inteligência, e ter faltado à fé, é ter faltado à inteligência. Pois o Logos não consegue progredir até a verdade. Mas o intelecto, sendo poderoso,
e após ter sido guiado até o ponto da rota pelo Logos, pode progredir até a verdade. Então, tendo abarcado com uma mesma visão todos os seres, descobrindo que tudo está de acordo com o que foi explicado pela discurso, acredita, e encontra seu repouso nesta nobre crença. Para aqueles, então, que compreenderam, graças ao dom de Deus, essas palavras são, então, críveis, mas para aqueles que não as compreenderam, permanecem incríveis. Eis quanto basta no que tange a intelecção e a sensação. Capítulo 9. A chave de Hermes Trismegistos. Foi a tio Asclépios que dediquei o discurso de ontem. O de hoje deve ser por justiça dedicado a Tati, pois este discurso é apenas um resumo das lições gerais que desenvolvi para ele. Deus, todavia, o Pai, ó Tati, tem a mesma natureza, ou melhor, a mesma atividade que o bem. Pois o termo natureza se aplica ao fato de impelir a crescer, o que se verifica apenas nas coisas mutáveis, imóveis, enquanto que o termo atividade alcança as coisas imóveis também, isto é, alcança as coisas divinas e humanas, e por si mesmo transforma a energia, como mostramos anteriormente relativamente às coisas divinas e humanas, ensinamentos que ser-te-ão necessários manter na mente quanto a este assunto. Ora, a atividade de Deus é sua vontade, e sua essência é de querer a existência das coisas, que é efetivamente Deus, o Pai, o bem, se não o ser das coisas, ainda que atualmente não sejam, como digo, a própria realidade de tudo o que é. Eis o que é Deus, eis o que é o Pai, eis o que é o bem, ao qual não se dá nenhuma outra qualificação. Pois se o mundo, tanto quanto o Sol, é Pai dos seres que são por participação, todavia, não é para os viventes, na mesma medida que Deus, a causa do bem, e não mais ainda, da vida, e se for a sua causa, é unicamente sob coerção do bem-querer, sem o qual nada pode existir nem vir a ser. O Pai só é o autor da geração e da subsistência de seus filhos, enquanto recebe a compulsão do bem pelo canal do Sol. Pois é o bem que é o princípio eficiente. Esta qualidade não pode aparecer em nenhum outro que não ele mesmo, que jamais recebe coisas, mas que quer a existência das coisas. Eu não direi, ó Tati, quem faz os seres, pois aquele que faz pode ser deficiente durante longos intervalos enquanto faz, e não faz, pode ser deficiente relativamente à qualidade e à quantidade, pois faz tais qualidades e tais quantidades, e ao mesmo tempo seus contrários. Mas Deus é o Pai, e o bem naquilo em que as coisas existem. Assim, é quanto cabe àquele que pode ver. Pois disso também, Deus quer a existência, e disso mesmo sobretudo, é que é a causa. Verdadeiramente, todo o resto existe só para isso, pois a marca própria do bem é que o bem seja conhecido, ó Tati. Tornaste-nos repletos, ó Pai, da boa e completamente bela visão, e pouco é preciso para que o olho de meu intelecto renda homenagem sob a influência de uma tal visão. Sem dúvida, pois, não é da visão do bem como do raio soltar, que pela sua natureza ígnea deslumbra os olhos pela sua luz, e os força a se fechar. Contrariamente, esta visão ilumina, e isso tanto mais quanto mais se é capaz de receber o influxo do esplendor inteligível. Mais agudo que o raio solar para nos penetrar, é por outro lado, inofensiva, e repleta de toda a imortalidade, tão bem que aqueles que aí podem se abeberar desta visão frequentemente caindo no sonho, e se destacando do corpo, chegam à visão mais bela tal como ocorreu a Uranus e Cronos, nossos ancestrais. Possa-nos também assim suceder, ó meu Pai. Apraz a Deus, meu filho. Mas agora, ainda somos muito fracos para chegar a essa visão. Ainda não temos força suficiente para abrir os olhos de nosso intelecto e contemplar a beleza daquele bem, sua beleza imperecível, incompreensível. Quando nada mais puderes dizer, é somente, então que vê-las. Pois o conhecimento que se toma, é silêncio divino, inibição de nossos sentidos. E aquele que a percebeu uma vez não pode perceber nenhuma outra, o que a contemplou uma vez nenhuma outra pode contemplar, e não pode ouvir falar de nada além, e, em suma,
não pode mesmo mover o corpo, pois, perdendo a consciência de toda a sensação, de todo o movimento corporal, permanece em repouso, e esta beleza, tendo banhado com a sua luz todo o intelecto, é a alma toda que também ilumina, e que atrai através do corpo, assim transformando o ser humano inteiro na essência. Pois, é impossível, meu filho, que a alma que contemplou a beleza do bem seja divinizada enquanto permanecer num corpo humano. Que queres dizer por ser divinizada, ó Pai? Toda a alma separada, meu filho, sofre metamorfoses. Mas então, que queres dizer por separada? Não escutaste nas lições gerais que é de uma só alma, a alma do todo, que surgiram todas essas almas que turbilhonam no mundo como distribuídas em suas partes. Dessas almas então, numerosas são as metamorfoses de uma para uma sorte mais feliz, de outras para uma sorte contrária, pois as almas inferiores passam para animais aquáticos, as almas aquáticas em animais terrestres, as almas terrestres em voláteis, as almas aéreas em homens, enfim as almas humanas fazem sua entrada na imortalidade transformando-se em daimons, e depois neste estado passando no coração dos deuses. Há dois corações de deuses, o dos astros errantes, e dos fixos. E tal é a glória mais perfeita da alma. Todavia, a alma que entra num corpo humano, e permanece no vício, não experimenta a imortalidade, não toma parte no bem, mas levada para trás percorre inversamente a rota a seguida, e que conduz até os répteis. Tal é a sentença de condenação da alma viciosa. Ora, o vício da alma, e a ignorância. Realmente, quando uma alma não adquiriu nenhum conhecimento dos seres, nem de sua natureza, nem do bem, quando é cega, sofre os embates violentos das paixões corporais. Então a enfeus, para ignorar-se a si mesma, torna-se escrava de corpo monstruoso e perverso, carrega seu corpo como um fardo, não comanda, sendo comandada. Tal é o vício da alma. Ao contrário, a virtude da alma é o conhecimento,